povo lindo! Eu sou a Taninha Ávila e seja bem-vindo e bem-vinda à nossa primeira aula do especial de Toy Story. Então hoje nós vamos aprender a pintar essa linda belezura, o Woody, a Jessie, o Buzz, e eu espero que vocês gostem. Se você ainda não conhecia o nosso canal, eu te convido a se inscrever agora, ativar o sininho e corre lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para poder acompanhar a gente em tempo real. Uma novidade muito especial é que agora a gente tem o nosso site, onde tem lá disponível todas as nossas apostilas, inclusive uma aba Projetos Grátis. Todos esses especiais que eu desenvolver aqui no canal de agora pra frente estarão disponíveis lá no nosso site, que eu vou deixar o link aqui abaixo. É só você ser membro do nosso site que você vai poder desfrutar de todos esses projetos. Então, todos esses anúncios dados, bora lá aprender. Já está bastante adiantada e eu vou começar a passar as primeiras diretrizes para vocês. Sempre eu começo pelo fundo e no caso aqui eu peguei o cinza claro e o cinza, que são esses dois tons aqui. Peguei o meu pincel Pituá, que é essa referência, 462 da Condor, número 4. Ó, então eu pego o cinza claro, tiro o excesso na bandejinha, venho aqui com o cinza claro e faço esse movimento de vassourinha, tá? Peguei o cinza claro, depois venho com o cinza e dou a intensidade nos cantinhos. Faço isso ao redor de toda a peça e olha só, vocês percebem que não ficou marcado. Vamos falar sobre o cachorrinho, que tem essa frase escrita aqui. Eu fiz a base nele com ocre, siena, então ó, ocre é esse aqui, siena é esse. Fiz todo o preenchimento dessas partezinhas, ó. As mesmas cores eu utilizei para fazer a botinha, o chapéu do Woody e aqui as botinhas da Jessie. Eu utilizei essas duas cores como base. Preenchi, vim pelos cantinhos com o siena, intensifiquei com marrom e terra queimada. Eu só tô falando e mostrando pra vocês as cores bonitinhas, porque às vezes lá no projeto que eu disponibilizei pra vocês, vocês não vão entender muito bem. Então o vídeo serve pra eu mostrar, olha só. Quais são as tonalidades? Ocre, ouro, siena, marrom e terra queimada. É esse resultado aqui. Com o marrom e o terra queimada, vocês reparem que a gente sobe, né? A gente sobe aqui as tonalidades, ó, é a orelhinha. Preenchi com o marrom, essa partezinha do pescoço, e sombreei com terra queimada. A mesma coisa eu utilizei no cabelinho do Woody, preenchi com marrom e sombreei com terra queimada. O cabelinho da Jessie eu já preenchi com o rosa antigo e sombreei com vermelho profundo, que é esse daqui. Então, vocês conseguem acompanhar o degradê. Rosa antigo, vermelho profundo. O chapéu da Jessie eu já fiz a base com terra queimada e sombreei com o preto. Então, olha só aqui como fica o resultado. Terra queimada, sombreado com preto, é essa combinação de cor aqui. Blusinha do Woody, faixinhas aqui da roupinha da Jessie, tudo preenchido com amarelo ouro e sombreado com siena. Então, essas duas cores dá esse resultado, sendo que aqui eu fiz listras com o vermelho vivo diluidinho, que é essa cor aqui. O focinho do cachorrinho foi feito com amarelo bebê sombreado com ocre ouro, dá esse resultado aqui. Vamos falar agora sobre o Buzz. Essas areazinhas estão todas preenchidas com o branco, o dentinho com o branco, que é a mesma coisa que foi o da Jessie também. Sombreado com cinza claro e cinza, essa combinação de cor aqui. Agora, é muito importante a gente falar qual é o tom do verde, qual é o tom do roxo que é utilizado para poder fazer a roupinha, que na verdade aqui é o verde folha. Então, às vezes a gente vai pintar personagens, coisas temáticas, elas têm a cor específica delas. Se você troca a cor da camisa do Woody ou troca a cor do Buzz, você descaracteriza. Poxa, não é Buzz, essa cor aqui não é da roupinha dele. Para isso é importante eu passar essa dica para vocês, que o verde folha
da Acrylex é exatamente a tonalidade que você precisa, olha só, para ficar a roupinha do Buzz. Vamos falar agora sobre a pele. Foi preenchido com rostinho de boneca, pêssego e marrom café, que é esse degradê aqui, ó. Você faz a base com rostinho de boneca, sombreia com pêssego e intensifica com o marrom café, que é o resultado que dá esse rostinho. Agora eu vou dar continuidade preenchendo outras áreas, que é aqui a parte preta da calça da Jéssica, imitando vaquinha. É só preencher com branco e nas pintinhas vocês vão pintar de preto. A mesma coisa aqui no coletinho do Woody. A calça do Woody, da Jéssica, eu vou deixar tudo preenchido e vou voltar com vocês falando as cores que eu sombreei. Olha só, pessoal, aqui a coleirinha do cachorrinho eu preenchi com verde musgo, tá bom? Aqui esses botõezinhos agora eu vou preencher com azul celeste, verde musgo, vermelho vivo, que vocês vão ver o resultado. Preenchi também as partezinhas pretas, tá vendo? Que é só preenchimento. A linguinha eu passei aqui rosa antigo, tá? Na linguinha. Depois eu vou sombrear com vermelho profundo. E agora, vamos aqui, gente, olha, pra parte dos botõezinhos, pra vocês verem, ó. O resultado, pra ficar igualzinho o do Buzz, a gente vai utilizar essas cores. Aqui, azul. Aí, lavo o pincel, seco bem. Verde, ó. Verde musgo. Preenche o botão. Preencheu esse com verde musgo? Lava o pincel, seca e preenche esses dois botõezinhos aqui com vermelho vivo. Depois desses itens preenchidos, esse aqui também é azul celeste. A gente vai fazer a sombra com o verde musgo. Aqui onde a gente preencheu com verde folha, a gente vai fazer a sombra com verde musgo. Então, olha só. Essa área aqui é como se ele estivesse abraçando os dois, né? Então, aqui são as duas mãozinhas do Buzz. Assim, nas laterais, joga um pouco do verde musgo e esfuma pra dentro. Vou colocar mais no detalhe para vocês poderem ver. Aqui, nessa outra lateral, também coloca. Como isso é um cartoon, não é uma imagem realista, não precisa ter muitos jogos de luz e sombra, é só dar realmente uma profundidade para não ficar com um aspecto como se tivesse chapado, né? Então, você vê a diferença dessa mãozinha, por exemplo, para essa área. Dá uma olhada como tá e como pode ficar. Você pega o verde musgo aqui nesse canto, ó, só nas extremidades, tá? Ó, joga aqui nesse canto, esfuma pra dentro, ó, pra não ficar, aí dá uma esfumada, né? Pra não ficar com o aspecto chapado, olha lá. É como se ali tivesse um maior foco de sombra. Olha só a diferença desse lado pro outro lado. Já dá, né, aquele movimentinho de redondinho, porque você colocou a sombra ali. Eu aconselho também a jogar nessa área, ao redor aqui dessa plaquinha, dar uma esfumada pra cá. Tudo bem pouquinho, tá? Ó. Porque os itens são bem pequenininhos. A mesma coisa aqui, ó. Joga o verde musgo e dá essa esfumadinha, como se desse a profundidade no botãozinho, né? Como se o botãozinho estivesse dando sombra. E a mesma coisa aqui nesses cantinhos, tá vendo? A gente joga nos dois cantinhos, ó. Pega desse canto aqui, puxa pra dentro. Ó, dá uma esfumadinha. Olha lá, olha esse lado e olha esse lado. Deu uma profundidade. Então, vem aqui e faz a mesma coisa. Olha só. E aí, aqui nas patinhas aqui, vocês também coloquem o verde musgo, ó, aqui na lateral e puxa pra cá, que já tá bom.
Agora eu queria dar a dica pra vocês dessa parte roxinha, né? Que são essas duas abinhas aqui e o capacetinho do Buzz, que a gente vai utilizar essas três cores aqui, ó. Lilás seco, pitaia e uva, pra chegar aí nesse resultado do roxinho do Buzz. Eu dei uma aproximada e vou agora aqui com vocês dar a base com o lilás seco. Ele é um tom um pouquinho a mais do lilás bebê, né? Vocês reparam que ele aqui tá numa corzinha clarinha, mas quando você deposita ele em direção ao tecido, ele fica mais escuro. Isso sempre acontece aí com as tintas, tá? Então fica essa dica pra vocês, ó. O pitaia tá quando top, tá vendo? Se não é o roxinho do Buzz, vocês vão fazer a mesma coisa nessa aba e aqui na cabecinha. Feito toda a parte do preenchimento com o pitaia, a gente vai voltar agora com o uva, essa aqui é a cor uva, e vamos dar aquela sombreada, arrumada aqui nessa ponta, né? Porque essa aba está por cima aqui. Já separei aqui desse ladinho o verde pinheiro e o verde pântano. O que a gente vai fazer com esse verde pinheiro e esse verde pântano? A gente vai preencher essa aba interior do uniformezinho do Buzz, da roupinha do Buzz, né? Que, como o verde pinheiro, ó, o verde pinheiro ele é mais claro que o verde pântano. O verde pântano atualmente é o verde mais escuro que a Acrylex tem. Então, como essa área daqui, ela pega mais sombra, a gente pega o verde pinheiro e bota do lado de fora aqui. E essa parte interior, ela vai pegar mais sombra. Ó, esse lado aqui, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, eu tô demonstrando aqui. Olha só a diferença do verde pinheiro, ó. Aqui é o verde pântano, certo? E aqui eu tô colocando o verde pinheiro. No vídeo fica parecendo até que é preto, mas pessoalmente você vê que é um verde bem escurão. Coloca isso aqui e preenche tudo isso, ó. Tá vendo que tá acabando a tinta do pincel? Você vai ficando falhado? É porque não tem mais tinta no seu pincel. Você tem que ficar sempre atenta. Acabou a tinta, volta e repõe. Não fica esfregando o pincel sem tinta, não. Que na primeira lavada a sua pintura sai. Por quê? Porque botou pouca tinta, né? Aí o pincel acaba não correndo, fica manchado. É por conta de que você não botou muita tinta no seu pincel. Muita tinta não, a quantidade certa, né? Então eu aproveito a sujeirinha, já dou aquela esfumada aqui na lateral, porque como a cabecinha tá por cima da aba ali, essa parte é bem mais escura e tem um foco aqui de sombra. Então, feito isso desse lado aqui, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer aí o efeito de transparência aqui por cima desse capozinho do Buzz. Pensando melhor, pessoal, foi até bom eu ter falado isso. Esse capô aqui, essa partezinha que tem essa transparência do Buzz, a gente só vai poder fazer depois que todo o contorno estiver pronto. Por quê? Esse capô, ele vai pegar por cima da mãozinha do Woody, por cima da mãozinha da Jessie. Então, isso aqui vai ficar tudo transparente lá no final, que é como se estivesse dando um volume nesse capacete dele, tá bom? Então, vamos agora pegar o preto e fazer o contorno em tudo. Vamos aproveitar que a gente tá com preto, né? Vamos contornar todos os elementos, inclusive aqui o cachorrinho, e escrever por cima desse dizer You've got a friend in me, tá bom? Que é o temazinho, né, do Toy Story. Então, é só vocês pegar o preto, diluir bastante, numa consistência que nem desça escorrendo muito e nem fica aquela pataca aqui, tá bom? Pincel ereto, retinho, vamos lá fazer o contorno. Agora, com o meu pincel Condor 425, número 0, olha só, fininho, em perfeito estado, minha tinta bem diluída, eu venho aqui, começo aqui por cima pelo chapéu, ó. E olha só como fica o resultado no meu contorno. Bem fininho,
Tá vendo? Fica bem fininho. E aí a gente continua fazendo toda a peça. Aí está, pessoal, o resultado de toda a nossa peça contornada, tá? Eu vou deixar um link aqui no card e também na descrição de como você pode ter um contorno perfeito. A gente tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça que amanhã a gente tem mais um encontro marcado, outro passo a passo incrível pra você, ó, arrebentar de ganhar dinheiro.